Olá, meus amigos, que bom ter vocês aqui para estudar temas relacionados à Bíblia Sagrada e às questões étnicas e raciais. Na aula passada, nós vimos quem são os cuxitas. Eles também são chamados de etíopes ou núbios. São descendentes de Cush, netos de Noé, e são um dos povos africanos mais poderosos relatados na Bíblia. A palavra cuxita pode representar alguém etnicamente cuxita ou alguém de pele preta. Nós vimos também que Moisés se casou com uma mulher cuxita. Provavelmente, a palavra cuxita na história ali é usada no sentido mais amplo e não étnico, ou seja, a esposa de Moisés poderia ser uma mulher midianita de pele negra. Hoje nós vamos ver os descendentes de Misraim. Misraim foi o segundo filho de Cã. Ele foi o ancestral dos povos egípcios. Misraim, então, é filho de Cã e irmão de Cush. Misraim, o segundo filho de Cã, deu origem, então, ao povo egípcio. Os egípcios são africanos, e é muito importante lembrar isso. Embora eles não fossem uniformemente negros retintos, ou seja, a pele dos egípcios não era uma pele muito preta, mas era uma pele morena clara. Havia diversidade na cor da pele dos egípcios, devido à miscigenação com outros povos, especialmente com os negros cuxitas, os etíopes, ou núbios. Um exemplo de pessoa egípcia importante na narrativa bíblica é Agar. Quando nós nos lembramos que Egito é África, as interações entre o povo de Deus e a África incluem o faraó que recebeu bem Abraão e Sara ali no Egito, no capítulo 12 de Gênesis, mas especificamente Agar, a mãe de Ismael. Ela é uma das 4 pessoas do Antigo Testamento que receberam uma promessa de Deus de que os seus descendentes se tornariam uma grande nação, lá no capítulo 16 de Gênesis. É a mesma promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. No caso de Agar, ela é a única mulher a receber uma promessa assim. Ismael, José e Salomão também são exemplos de homens importantes na narrativa bíblica e que se casaram com mulheres africanas. É importante lembrar, as esposas de Ismael, José e Salomão eram mulheres egípcias. A mãe adotiva de Moisés, a mulher que criou Moisés, também era uma mulher africana. Ela era uma princesa do reino egípcio. E quando nós nos lembramos disso, a África passa a fazer cada vez mais parte da narrativa bíblica. Os egípcios tiveram um papel ambíguo na Bíblia, porque eles representaram ao mesmo tempo ameaça ao povo de Deus, mas também demonstraram muita generosidade com os estrangeiros e até transmitiram mensagens de Deus. O faraó Neco, por exemplo, ele seria atacado por Josias e ele enviou para o rei Josias a seguinte mensagem: "Que tenho eu contigo, rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me faz guerra." Esse texto é curioso porque várias vezes o faraó Neco diz que Deus está transmitindo por meio dele uma mensagem para o rei de Judá. Ele chega a afirmar que Deus estava com ele. O curioso dessa história, e a parte triste, é que Josias não voltou atrás, decidiu enfrentar o faraó Neco e por isso ele acabou morrendo. Portanto, um faraó egípcio foi usado por Deus para alertar um rei de Judá. Nós temos no texto bíblico várias promessas que Deus fez para o Egito. Uma promessa muito bonita é encontrada nesse texto em Isaías 19. Nesse texto, os egípcios são descritos como um povo que faria juramento ao Senhor. O texto diz que o Senhor Deus, o Deus dos hebreus, teria um altar no meio da terra do Egito. Esse texto continua dizendo que os egípcios clamariam ao Senhor por causa dos opressores e Deus enviaria um salvador e defensor para os livrar. Esse texto é maravilhoso. Mostra que Deus nunca teve nenhum tipo de discriminação com relação aos outros povos. O plano de Deus sempre foi o mesmo, salvar a todas as pessoas. E esse texto termina com uma declaração maravilhosa. Deus diz assim: "Bendito seja o Egito, o meu povo." Isso é extraordinário.
um povo estrangeiro, um povo pagão, um povo que muitas vezes até oprimiu o povo de Deus. Nesse texto é chamado pelo Senhor de meu povo. Agora nós vamos falar de um outro povo africano. São os descendentes de Put. Put é um povo que nós não temos muita informação no texto bíblico. Eu quero lembrar você que Cush, Mizraim e Put, esses três, são os ancestrais do povo africano. Canaã é pai dos cananitas, lá no Oriente Médio e não na África. É importante você guardar essa informação. Existe uma grande discussão em torno da identificação exata de quem é Put. Geralmente, Put é associado aos líbios, mas também pode estar associado à região da Somália e da Eritreia. Independentemente da localização exata, Put representa, sim, um povo africano. Na Bíblia, os descendentes de Put, eles eram conhecidos como excelentes soldados. Provavelmente, eles atuavam como mercenários, vendendo a sua força de guerra. Vimos a presença africana e negra no Antigo Testamento, agora nós vamos ver no Novo Testamento. O Novo Testamento começa já com uma genealogia de Jesus, que inclui, entre os hebreus, vários gentios, várias pessoas estrangeiras, mostrando que a ascendência de Jesus é multiétnica. Jesus se refugiou no Egito, na África, quando Herodes promoveu o massacre das crianças. Nós temos também no Novo Testamento o relato de Simão de Cirene, Simão Cireneu. Ele era da Líbia, na África. Foi ele que ajudou a carregar a cruz de Jesus. Cirene é uma cidade no norte da África. Fica hoje onde é a Líbia. Guarde essa informação, está destacado aqui na tela, mas é curioso você perceber que alguns personagens bíblicos são chamados de Cireneu ou de Cirene. E é importante destacar, é uma cidade do norte da África. No dia do Pentecostes, havia pessoas do Egito, das regiões da Líbia, presentes ali no que estava acontecendo, indicando que a igreja começou com uma grande diversidade cultural e racial. Quando o Espírito Santo desce em Atos 2, ele desce sobre pessoas de diferentes etnias, e isso também é muito importante ser destacado aqui. O livro de Atos conta a história da conversão de um eunuco etíope. Ele era da Etiópia, ele era cuxita. A Etiópia, ou Núbia, ou Cuxi, foi um dos primeiros lugares a receber o Evangelho de Jesus, destacando a inclusão de eunucos no reino de Deus, conforme prometido no Antigo Testamento. Ele era funcionário de Candace. Candace era um título dado às rainhas de Cuxi, ou rainhas da Etiópia. Um título como Faraó no Egito ou César em Roma. Candace não é um nome próprio, e isso dificulta a exata identificação dessa rainha. Porém, muitos pesquisadores acreditam que essa Candace era a Manitore ou Nauidemac. Uma dessas rainhas guerreiras africanas derrotou um exército romano enviado para conquistar Cuxi, na época se chamava Núbia, e essa rainha chegou a perder um olho na batalha e se tornou uma grande heroína aos olhos do seu povo. Curiosamente, nós temos dois personagens africanos no livro de Atos, no capítulo 13. Simeão, Níger, e Lúcio de Cirene, dois líderes da igreja de Antioquia. Simeão Níger, a palavra Níger vem do latim. Níger significa preto, negro. E Lúcio de Cirene, Cirene, uma cidade do norte da África, como nós já vimos, eles provavelmente eram africanos. E isso evidencia a presença negra e africana na liderança da igreja cristã. Isso mostra também que o evangelho foi destinado a todos os povos e que negros africanos também foram totalmente integrados à igreja, inclusive à sua liderança desde o início da história cristã. O cristianismo na África não foi trazido por europeus ou americanos, mais de 1000 anos depois. Mas muitos africanos já eram cristãos séculos antes da chegada dos missionários ocidentais. O reino africano de Aksum, por exemplo, Aksum era um reino rival de Cuxi, se tornou o primeiro reino cristão na África por volta do ano 325 depois de Cristo. Antes de Roma, Roma se tornou um reino cristão em 380.
E esse reino foi influenciado pela figura do imperador Ezaná, que havia se convertido por causa da pregação de um monge chamado Frumêncio. Durante os 5 primeiros séculos do cristianismo, intelectuais africanos como Tertuliano, Clemente, o famoso Agostinho de Hipona. Agostinho, muita gente se esquece, era um homem africano, um homem nascido e criado no norte da África. Outros homens como Orígenes, Cipriano, também desempenharam um papel importante na defesa e na disseminação da fé. Agostinho, por exemplo, nasceu em Tagaste e morreu em Hipona, cidades que hoje estão localizadas onde é a Argélia. A escola teológica de Alexandria, na África, teve um impacto significativo na teologia cristã e influencia o desenvolvimento da fé cristã até hoje. Foi por causa desses fatos que o teólogo africano Titi Tieno afirmou: o cristianismo é uma religião africana. Chegando ao fim dessa aula, fazemos um resumo. O resumo é: egípcios e líbios são africanos. Deus chama o Egito de meu povo. Esse texto você precisa destacar. Além disso, africanos e negros fazem parte da igreja cristã desde o início. E, finalmente, o cristianismo não chegou à África via colonização, porque já contava com a participação africana desde o início da sua história. Na próxima aula, nós vamos responder as seguintes questões. A Bíblia foi usada para justificar a escravidão? Como isso aconteceu? Eu espero você lá.